Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco acerca de duas expressões que estão intimamente ligadas. Na verdade, são dons de Deus, aquilo que Deus nos oferta e que nós não podemos separar. São duas coisas que estão intimamente ligadas. Embora muitas vezes nós desconsideremos esse aspecto. Duas coisas que são, na verdade, dons de Deus que nós não temos como separar. Uma causa a outra. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando de graça e santidade. Vamos primeiro pensar no significado de graça. É um significado rápido, panorâmico, ele não é exaustivo, mas só para que a gente possa pensar em algum texto bíblico e pensar conceitualmente o significado de graça. Graça tem a ver com uma oferta, por isso eu usei a expressão dom, porque é exatamente que vem assim no grego, algo que nos é ofertado, algo que nos é dado. A expressão que geralmente é traduzido por dom é isso, é algo que nos é ofertado por Deus. Então é algo que Deus nos dá e que nós não merecíamos. Essa é uma definição. Mas podemos aprofundar esta definição. Algo que Deus nos dá, mas que nós não merecíamos. Vamos tentar tratar isso de uma forma ainda mais aprofundada. Olhando para o texto de Efésios, a gente vai perceber que não é somente algo que nós não merecíamos. É, estando nós na condição de inimigos de Deus, não é só não merecer uma condição neutra, mas alguém que ofendia este Deus, que era inimigo de Deus. O que Efésios 2, nos 3 primeiros versículos, ele vai apontar? Que nós andamos no curso natural de toda a humanidade, isso quer dizer, naturalmente a humanidade age contra Deus, ofende Deus. Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, e esse é o nosso fluxo natural, a condição natural, constituinte do ser humano. E sendo inimigo de Deus, nós recebemos algo que não merecíamos. E o que nós recebemos sem merecer? Primeira coisa, o perdão dos nossos pecados. Nós recebemos algo que nós não merecíamos, mas é mais aprofundado ainda, porque não só recebemos o perdão, alguém pagou pelos nossos pecados. E este alguém é o próprio Deus, ou seja, perceba como o conceito vai se tornando maior. O Deus ofendido, ele se coloca no lugar do culpado, daquele que o ofendeu. Então Deus se fez carne, na pessoa do Filho Jesus Cristo, habitou entre os homens, e Deus nos amou porque ele assumiu a culpa dos homens. Ou seja, o ofendido recebeu a culpa dos ofensores, daqueles que ofenderam a ele. Perceba como a ideia de graça na Bíblia, o conceito real que a Bíblia nos ensina é muito mais do que receber algo que nós não merecemos. E nós podemos aprofundar ainda mais esse significado, esse sentido, esse conceito, a ideia da graça. Quando a gente olha para o restante daquilo que é descrito no livro de Efésios. E ele vai seguindo, vai dizendo, mas Deus nos amou e pelo sangue de Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, e isso é dom de Deus, isso é graça e não por obras para que ninguém se glorie, ou seja, essa é uma ação de Deus em favor dos homens, mas no final, quando segue a partir do versículo 11, ele vai nos dizer algo que ainda aprofunda mais o conceito da graça. Ele vai nos dizer que nós estávamos longe e ele nos aproximou, e que ele nos fez da comunidade dos santos. E esses santos, na sequência do texto, ele vai dizer que são os apóstolos e os profetas. E esta comunidade que tem os profetas e os apóstolos como referência, tem como base, tem como pedra de sustentação a pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo vai terminar falando e conceituando acerca dessa ação salvadora, salvífica, redentiva de Deus, dizendo que nós agora somos da família de Deus. Então Deus promoveu
uma série de ações dentro disso que nós chamamos de redenção. Ele nos perdoou, ele transferiu a nossa culpa para outro, ele nos aproximou e nós que éramos os seus inimigos, que o ofendemos, ele nos faz filhos amados da família de Deus. Então, é mais do que dar algo que alguém não merece. São todos esses aspectos que vai compondo, então, o significado da graça. Perceba como isso deve nos constranger, como isso deve nos alegrar, como isso deve fazer com que o nosso coração se encha de alegria, porque esta é a bênção maior que o ser humano pode obter. Estava longe e agora foi trazido para perto, era inimigo, foi perdoado, o próprio Deus recebeu sobre si esta culpa e ele agora nos faz seus filhos amados. Tem uma cena que eu sempre lembro quando eu penso na graça. Tem uma cena do filme, eu ainda não li As Crônicas de Nárnia, eu a tenho aqui e vou começar a fazer essa leitura ainda esse ano. Mas tem uma cena no filme, no primeiro filme, né, que eu sei que não é a primeira narrativa do livro. Quando o Edmundo, ele traiu os seus irmãos e ele passa para o lado da feiticeira branca. E então ele é resgatado e levado para se encontrar com Aslan. E Aslan perdoa a culpa de Edmundo. Mas a feiticeira branca vai diante de Aslan e vai dizer, você conhece a lei, alguém tem que pagar pelo traidor. E o traidor era Edmundo. Aí o Ed é perdoado, ele é assim chamado, né? O Edmundo, ele é perdoado, mas alguém precisa pagar por ele. E é interessante, então, desculpa se você não viu o filme, eu estou te apresentando aqui um spoiler. E é interessante que Aslan paga o preço, né? Ele é sacrificado pelo pecado de Edmundo. Mas não é só isso que é interessante, que me chamou muita atenção. No final daquela narrativa do filme, eles são coroados, os 3 irmãos. E qual é o título que Edmundo vai receber? Ele é chamado de Edmundo, o justo. Perceba, ele é coroado, ele era o inimigo, ele foi o traidor. Ele não fez nada para receber aquilo e agora ele ainda recebe um título, ele é justo. Mas ele nunca foi justo, ele era o traidor. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos justifica em Cristo Jesus. E em Cristo nós somos justificados, somos tornados justos, porque o nosso resgatador é justo. Entende o que é a graça? E como isso não pode estar desvencilhado, separado da santificação? E aí eu pego como referência o que Paulo vai dizer em Romanos 5 e 6. Ele vai dizer, agora, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas continuaremos nós pecando, ele inicia o capítulo 6 de Romanos assim, para que a graça seja multiplicada? Não, não podemos andar desta forma. Ele vai dizer, assim como Cristo morreu, nós precisamos morrer com ele. A velha criatura, o velho homem, os velhos hábitos, os velhos valores, as velhas práticas, precisam morrer junto com o nosso Salvador. E assim como ele ressuscitou, e Paulo vai fazer uma comparação com o nosso batismo, nós precisamos então ressuscitar, ou seja, gerando uma nova vida, nova prática, novo comportamento, novos valores, novos princípios. E aí Paulo vai discorrer falando sobre isso, sobre santidade no capítulo 6. Compreendeu, irmãos? Não é uma percepção de viver uma santidade para ganhar algo. Eu preciso obedecer porque senão eu não entro no céu. Eu preciso obedecer para que Deus se agrade de mim. Eu preciso obedecer para eu conquistar algo. É muito mais do que isso. Eu fui alcançado por esta graça. Eu preciso ter a compreensão de Deus acerca desta graça. Não uma compreensão capenga, não uma compreensão limitada, não uma compreensão que faz com que a gente entenda a graça agora como um certificado, como se a gente tivesse ganhado agora a chave para abrir todas as portas e viver como a gente quiser, da forma como a gente quiser. Agora eu estou garantido,
porque afinal de contas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não. É um presente que deve nos constranger a vivermos de modo a agradar o nosso resgatador. E como podemos viver de modo a agradar o nosso resgatador? É viver como ele é. A santificação é primeiro o processo que o Senhor nos separou, nos consagrou em Cristo Jesus na sua morte, na sua ressurreição. Agora nós precisamos separados, santificados, é essa a ideia de ser santificado, é algo que foi separado, consagrado. Agora a gente precisa viver como ele é, abdicando do que eu desejo, da minha vontade, daquilo que é naturalmente meu, a minha vontade, as minhas paixões, para viver segundo o propósito, a vontade do meu Salvador, que eu devo amar, que eu devo honrar. Por isso Paulo vai orar para que as comunidades dos crentes pudessem viver de modo digno do seu Senhor, ou seja, de modo a honrar o seu resgatador. Você não ganhou agora um passaporte para viver como você quiser, por meio da graça. Não, ao contrário. Você agora foi identificado como um escravo. Um escravo que foi liberto do império das trevas, mas que tem um proprietário, santo, perfeito, benigno, plenamente benigno, a ponto de entregar a sua própria vida para te resgatar daquela condição perdida, morta. Mas você continua escravo, não mais do império das trevas, mas desse Deus amoroso, benigno. E você então tem uma obrigação, viver como ele, que deveria ser, na verdade, um privilégio. A identificação, a percepção de que algo muito bom está sendo nos está sendo ofertado. Mas como a gente vê, puxa vida, eu vou ter que abrir mão do pecado? Eu vou ter que abrir mão daquela velha prática? Eu não posso mais continuar pecando? Que tristeza! Só o Senhor para continuar tendo misericórdia de nós, irmãos. Só o Senhor. Porque deveríamos entender isso como um grande privilégio. Porque o Senhor agora está nos transformando à imagem do nosso resgatador. E o nome disso é santidade, santificação. Então, termino no meu vídeo. Não dá para a gente desvencilhar, separar, estabelecer uma ruptura entre estes dois dons. Graça e santificação. Salvação em Cristo Jesus e santidade. Aquele que de fato foi alcançado por Cristo Jesus, entende o que é o significado da graça, ele precisa, constrangido por esta graça, viver para o louvor da glória de Deus. Não faça isso. Não separe graça de santidade. Não estabeleça algo que a Bíblia não ensine. Não estabeleça uma ação usurpadora para que você continue vivendo nas sombras, pecando, escondido, fazendo aquilo que desagrada a Deus e usando a Bíblia para tentar justificar o seu pecado. Não ofenda a Deus, mas suplique com humildade. Eu preciso ser mais de Cristo. Transforma-me para que cada dia eu seja mais como o meu Senhor. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, e não queira separar a graça da santidade. Que você possa se regozijar na graça e que você possa se alegrar pelo privilégio de estar sendo convocado a se tornar semelhante ao seu resgatador. Esta é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de você viver enquanto você estiver aqui na terra, sendo assemelhado ao teu resgatador, Cristo Jesus. Essa será a sua melhor versão, como pai, como mãe, como irmão, como filho, como esposo, como esposa, como membro de uma igreja, como trabalhador. A melhor versão humana é aquela que se disponibiliza, que entende, que precisa, que deve ser assemelhado à pessoa de Cristo Jesus. Ser santificado é bom, é agradável a Deus e nos oferta, nos possibilita o melhor desta terra. Que Deus te abençoe e até o próximo Porções do Evangelho.